Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Sou o arquiteto Edwin Meyer e neste canal disponibilizamos conhecimento sobre modelagem e arquivis. E nesta aula faremos as configurações iniciais do 3D Max, conheceremos um pouco da interface de visualização do projeto e também um pouco sobre a navegação básica dentro do 3D Max. Vamos para a aula. Primeiro, vou vir aqui em Customize, em Unit Setup. Aqui você vai marcar apenas métrico e pode estar alterando para centímetros e confirma se a unidade das luzes está em internacional e não no americano, tá bem? Não precisamos de mais nada, ok. Volto em Customize, Preferências agora. Aqui em Preferências, na aba Geral, essa Cine Undo, que é o Ctrl Z, eu coloco mais ou menos aqui 200 vezes, para que ele volte 200 vezes. Já é um bom número, tá bom? Não coloca muito exagerado, porque dependendo da tua máquina, quanto mais rápido você faz o Ctrl Z, mais travamento ela pode dar, crashar o seu software e fechar ele, tá bem? Agora na aba Files, eu confirmo se eu estou fazendo um backup salvo. Também confirmo o auto backup, a quantidade de backups que eu farei e também o intervalo que eu vou trabalhar. Vou deixar aqui em 15 minutos, 10 backups, está tranquilo por enquanto, tá bom? Esses 10 backups significam o seguinte: cada vez que ele fizer o autosave ali, ele vai salvar em cima desse arquivo. Se eu estiver trabalhando com outro projeto aqui, ele vai em cima desses mesmos arquivos, tá bem? Então é importante que você terminou o seu projeto, se você quer salvar um arquivo de backup na nuvem, já carregue ele, porque depois aqueles backups que são feitos automaticamente, eles vão sendo reutilizados nos outros projetos. Nas outras abas eu não altero nada e dou um OK. Aqui na tela do 3D Max, você pode trabalhar com as 4 configurações, onde nós temos topo, lateral esquerda e também front e a perspectiva. Caso você queira alterar entre as 4 e uma só para ampliar a sua área de trabalho, você segura Alt e tecla W. E ela faz então essa alteração na tela que você está selecionada. Caso eu queira topo, clico nela, Alt W, e ela vem até aqui. Caso você queira fazer alteração na visualização do seu projeto na tela cheia, você pode fazer o seguinte, ó, em perspectiva, Alt W. Digamos que eu quero ver agora o meu projeto de topo, eu teclo T. Se eu quero vê-lo de lado, L. Se eu quero vê-lo de frente, F. Note então que aqui em cima ele vai fazer a alteração do nome da onde você está vendo, ó, topo, frente e lado, tá bem? Alt W eu volto. Outra configuração que nós ficamos sempre atento é na visualização de um objeto aqui na tela. Para isso eu vou pegar aqui e desenhar rapidinho um elemento. Com este elemento na minha tela, eu consigo trabalhar então no sistema de visualização desse elemento. Como? Ó, Alt W, ampliei a tela. E agora eu posso clicar, por exemplo, F3, e eu trabalho com o aramado na minha tela. F3 novamente ele traz o sólido. F4 ele vai trazer a malha sobre o sólido. Então o uso dos dois modos de visualização pode ser muito útil em determinadas situações que você precisa ver o sólido e também a parte aramada do seu projeto, tá bom? Então repetindo, ó, F4 desliga o aramado, F3 você desliga o sólido, né? Se você apertar F4 no aramado, não acontece nada. Ele vai alterar somente no sólido, tá bem? Aqui na tela ainda nós temos algumas situações. Por exemplo, se eu vir aqui em cima, ó, no mais perspectiva standard, eu tenho algumas situações relacionadas à qualidade de visualização. Isso pode ser importante porque dependendo do seu computador, você precisa diminuir um pouco o impacto que ele está tendo sobre a sua CPU aí. E como que você faz isso? Por exemplo, ó, se eu quero trabalhar em super qualidade, eu clico aqui, ele vai melhorar e inclusive trabalhar com sombra dentro do meu projeto, tá? E também sombra de contato. Isso deixa a visualização e navegação aqui dentro muito mais pesada. Eu posso vir aqui e retornar então para Standard. Se eu quero trabalhar então com Performance, ele vai deixar tudo numa cor unificada, tá bem? As configurações abaixo eu não utilizo nenhuma delas, prefiro sempre Standard. Caso eu necessite um projeto muito grande, eu mudo para cá, mas é muito raro isso. Outra alteração que você pode estar fazendo é aqui, ó, Default Shading. Você pode trabalhar então com faces, onde o teu arquivo vai ficar mais facetado, também diminuindo um pouco do peso de visualização aqui na sua tela, navegação, giro, mover e tudo mais.
Você pode voltar aqui e trabalhar com Bounding Box, onde você quer deixar então todo o seu projeto como um box, quando você está já se preparando para fazer um render, está trabalhando com a tela de render separado e você não quer carregar muito elemento aqui na sua tela principal, tá bem? Pode também trabalhar aqui com uma cor única, né? Sem contorno, sem nada, o seu elemento vai ficar mais leve também. Pode, por exemplo, trabalhar aqui no Hide, que é o F4 mais F3. Pode também trabalhar em Clay, que é uma das visualizações que eu geralmente utilizo para ver como que está ficando a modelagem em si, se ela está bem acabada, se ela tem todo o elemento que eu preciso antes de renderizar e texturizar principalmente. As demais aqui embaixo eu acabo não utilizando, tá? Mas notem que você pode inclusive trabalhar com algumas visualizações artísticas aqui, tá? Não faz sentido nenhum trabalhar nessa situação, mas enfim, estão aí para você fazer teste e uso delas. Eu deixo sempre em default e trabalho dessa maneira então. Se eu precisar ver no aramado, F3. Se eu precisar ver as duas situações ao mesmo tempo, sólido com aramado, F4 em cima do F3, tá bom? A navegação dentro do 13 Max é bem tranquila também. O zoom você trabalha diretamente com o seu mouse, com o scroll do mouse. Para trás ele afasta, para frente ele aproxima. Se você posicionar seu mouse, por exemplo, aqui na direita e der um zoom, ele vai trazer o zoom próximo da onde está seu mouse, tá bom? Então caso eu queira, por exemplo, visualizar a minha chaleirinha ali, eu posiciono o mouse aqui em cima e trago ele com o zoom de aproximação com o scroll do mouse. Se eu clico no scroll do mouse e seguro, eu tenho a movimentação de pan, onde eu movimento então na horizontal, paralela, vertical, sem rotacionar, sem nada. Eu só movimento o meu objeto na tela. Não movo o objeto, somente a tela que se movimenta. Se eu segurar o Alt e clicar no Ctrl, eu consigo trabalhar no modo orbitar, então, aonde eu consigo rotacionar o meu objeto e posicioná-lo de acordo com a minha necessidade, segurando o Alt, clicando no Ctrl e segurando ele clicado, então. Esta é a maneira mais rápida, fácil e objetiva que você tem para poder fazer a navegação aqui dentro do software do 3D Max. Finalizamos esta aula. Se você tem interesse em continuar conhecendo um pouco mais sobre modelagem e também ArchiViz, clica no link abaixo, venha conhecer nossos cursos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.